Já falou com a pessoa do outro lado? Já cumprimentou seu irmão? Já tentou manter comunhão com ele? Você sabe, irmão, que já houve um tempo na minha vida em que o meu prazer era chegar na igreja e sair calado. Amém? É verdade. Entrar e sair sem falar com ninguém. Porque, às vezes, eu vou falar um pouco sobre isso, mas às vezes a gente, em nome do zelo do Senhor, das coisas do Senhor, a gente acaba se tornando muito arrogante. Amém? Amém? A gente acaba se tornando muito arrogante. Arrogante a ponto de achar que o seu irmão não é digno da sua companhia, da sua interação. E aí, eu já vi muita gente cair na armadilha de começar a dizer: no mundo tem muitos melhores do que na igreja. Não é crente, mas é muito melhor do que muitos que estão dentro da igreja, e etc. Eu já vi, isso geralmente é desculpa para quando a moça quer namorar com o rapaz. Está dando microfonia. Quando a moça quer namorar com um rapaz que não é cristão, ou vice-versa. Aí um dos primeiros argumentos do diabo é: ele é melhor do que muitos que estão na igreja. Na igreja está cheia de gente ruim, de gente hipócrita, de gente falsa e não sei o quê. Aí eu, geralmente, quando eu ouço esse argumento, como eu liderei jovem e adolescente por um bom tempo, eu ouvi muito esse argumento, vocês devem imaginar, né? E toda vez que eu ouvia, eu costumo responder da seguinte maneira: olha, irmão, pense comigo. Se é difícil, né? Aqui eu não estou nem espiritualizando, não estou nem colocando ser guiado pelo Espírito, nem nada disso. Mas se é difícil às vezes você manter um bom relacionamento ou achar uma pessoa legal para você namorar dentro da igreja, quiçá lá fora, é pura ilusão. Se aqui dentro não tem ninguém digno de você, lá fora pior ainda. Eu posso garantir para você. Porque a Bíblia diz que quando nós estávamos nas trevas, nós éramos inimigos de Deus. Não existe meio termo. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. A Bíblia não dá um meio termo. Não, ele é filho do diabo, mas é legalzinho, é legalzinha, é trabalhador, é trabalhadora, é doce, é amável. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, não precisa abrir, mas Romanos, abra, já que você quer abrir a sua Bíblia logo, abra lá em Efésios 5. E eu vou citar aqui Romanos capítulo 5, o versículo 1, na NTLH, a Bíblia vai dizer o seguinte: que agora aceitos por Deus, agora que fomos aceitos por Deus, significa dizer que a gente vivia uma vida de inimizade tão ferrenha contra Deus, que nós não éramos nem aceitos. Amém? Isaías, já diz a Bíblia, acho que Isaías, o que é que nos afasta de Deus? São os nossos próprios pecados. Então, os nossos próprios pecados, a nossa natureza de pecado, antes de aceitar Cristo, claro, estou falando do ser humano in natura, antes de aceitar Jesus, a natureza é tão pecaminosa, é tão podre, que você não consegue ser aceito. Você não é aceito. Amém. Você só é aceito por Deus e como filho de Deus, segundo João capítulo 1, versículo 12, quando você crê em Jesus Cristo. Amém? Quando você confessa e crê em Jesus Cristo. E aí você entra no reino de Deus. Melhorou. Só tem que tirar um pouquinho de agudo que por favor. Quando você entra no reino de Deus, você é aceito. Amém? Até lá, irmão, você não é aceito. Então isso é balela do inferno. Amém? Glória a Deus. Então, por esse motivo, é importante que você mantenha a comunhão com os irmãos da igreja. E pastor, mas na igreja vou encontrar muita gente ruim? Vai, irmão. Vai encontrar muita gente ruim. Sabe por quê? Porque você está na igreja. E você também às vezes é gente ruim. A gente acha que tem muita gente ruim do lado, porque a igreja é feita de gente. Amém? Como eu, como você. Por que tem gente ruim na igreja? Porque tem gente igual a você, igual a mim. Amém? Amém. Eu sei que essas palavras não são doces como mel,
elas soam mais para amargo como fel, mas não tem problema não. Quando você absorve elas dentro de você, o efeito é benéfico. Amém? Amém? A igreja é cheia de gente que vai dar trabalho, com certeza. Eu já dei muito trabalho na igreja. Por que eu não vou encontrar gente que dê trabalho? Vai acontecer também. Mas é importante manter a comunhão. Amém? E olhe que tem gente que é difícil, irmão. Mas a Bíblia diz: se for possível, no que depender de você. Aí tem gente que se apoia nesse versículo para cruzar os braços e dizer: olha, eu estou aqui. Não quer se relacionar comigo, problema dele. A Bíblia diz: é no que depender de você. Irmão, quando a Bíblia fala no que depender de você, quer dizer que você tem que empenhar até o último esforço. Tende paz com todos, no que depender de você. No que depender de você. Significa que até o seu último recurso, você precisa tentar manter a paz com todos. Se você ainda tem recursos a usar, esforços a fazer, se você ainda não esgotou as possibilidades, ainda depende de você manter a paz com o seu irmão. Aleluia. Aleluia. Irmãos, João Batista falando sobre Jesus, ele disse: olhe, aquele que vem após mim é maior do que eu, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Amém? Significa dizer que a obra de Jesus não foi só religar o homem com Deus. É por isso que a cruz não é uma estaca reta. A cruz, ela tem uma estaca transversal, atravessando a outra estaca, porque ela representa a religação do homem com Deus, mas também do homem com o homem. Amém. A obra de Jesus só vai ser completa se você conseguir amar o seu irmão. Se você não conseguir amar o seu irmão, se você não consegue andar em amor com o seu irmão, a obra de Jesus na sua vida está incompleta. Porque quando perguntaram a ele: Senhor, qual é o maior mandamento? Ele disse: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele faz, todo mundo fala, aí todo mundo completa assim: e amar ao próximo como a si mesmo. Mas não é isso que ele disse. Ele diz assim: e o outro semelhante a este. Presta atenção. Presta atenção. Eu fui treinado para prestar atenção nas entrelinhas. Presta atenção. Ele diz: e o outro mandamento semelhante a este é amar o próximo como a si. Significa que um está interligado ao outro. Por que eles são semelhantes? Porque o fim é o mesmo, o amor. Então, se eu não amar o meu irmão, eu não amo a Deus. E aí foi exatamente isso que o apóstolo João escreve em sua carta. Ele diz: olha, quem diz que ama a Deus não ama o seu irmão que vê, se faz mentiroso. Porque se não pode amar aquele que vê, como vai amar aquele que não vê? Não é assim que ele diz? O que ele está dizendo é justamente isso. Ele diz: olha, uma coisa é interdependente da outra. Se eu não amo o irmão, eu não amo a Deus. Se eu não amo a Deus, eu não amo o irmão. E aí não adianta se revestir de espiritualidade. Não adianta se revestir de muita unção, como minha mãe gosta de dizer, de cuspir fogo e arrotar brasa. Não adianta. Amém. Não adianta se cercar de benfeitorias, porque tem gente que gosta de fazer caridade para todo mundo que está longe, mas não consegue abençoar quem está perto. E isso não é amor, isso aí é você tentando ganhar Deus com as obras. E deixa eu lhe dizer, a salvação não é pelas obras, é pela graça. E a graça vai tirar todo o mérito de você. A graça vai funcionar como uma espada de dois gumes. Ao mesmo tempo em que ela concede para você um favor que você não merece, ela retira de você todas as possibilidades de ser merecedor em si mesmo daquele favor. A graça vai tirar de você todos os méritos e toda a meritocracia sobre o que você fizer a partir de então. Porque a Bíblia diz que é ela que nos prepara para as boas obras. Então, traduzindo em miúdos, usando um outro versículo: eu amo porque ele amou primeiro.
ele me ensinou o que é o amor. E a partir do modelo dele, eu posso amar também. Amém. E eu vou falar sobre andar em amor. Amém? Já começou. Desse mesmo jeito, nesse mesmo clima. Amém? Efésios capítulo 5, o versículo 1. Andar em amor é a chave para se parecer com Cristo. O segredo para se parecer com Cristo é andar em amor. Amém? Não tem outra coisa. Olha o que diz aqui Efésios capítulo 5, versículo 1. Diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Geralmente a gente pega esse versículo e joga no assunto santidade. Não é assim? Seja imitador de Deus. Você tem que imitar. Eu já vi ministrações nesse sentido. Você tem que imitar a Deus. Então, se Ele é santo, você tem que ser santo. E é verdade, amém? Mas tem um contexto esse versículo, sim ou não? Ele está inserido num contexto, amém? E qual o contexto que esse versículo está inserido? Põe o 2, por favor, Ingrid. O versículo 2 diz assim: e, olha só, espera aí. E, eu poderia acrescentar um também aqui, não poderia? E também, andai em... Então, peraí. Seja imitador de Deus, como filho amado. Como? Andando. Como também Cristo nos amou. Aí é que está. Vamos lá. Eu imito a Deus andando em... Aí ele vai ensinar o que é andar em amor agora. Ele vai falar da forma que se anda em amor. Ele diz: como também Cristo nos amou. E o que foi que ele fez? Se entregou si mesmo por nós. O amor é sacrificial. Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, peraí. Paulo está dizendo aqui: sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, andando em amor, como do mesmo jeito que Cristo amou. E como Cristo amou? Se dando, se doando. Significa que você não pode andar em amor no seu canto, de braço cruzado. Você não anda em amor individualmente, você só anda em amor se você se relacionar. Você só anda em amor se você se expor. Aí você vai dizer para mim: pastor, se eu me expor, eu já sei, igreja é assim. Se você se expor, você leva na cara. Eu vou dizer: porque tem que ser assim. Pastor, o fundamento, ele amou e se sacrificou. Jesus se expôs tanto, e inclusive ele diz isso, acho que a Pilatos, não lembro se é a Pilatos ou a Herodes, aliás, a Pilatos. Ele diz: olhe, ao sacerdote, desculpa, quando ele é apresentado logo, ele diz: olhe, o que vocês querem saber sobre mim? Eu andei nas sinagogas, eu ensinei, eu curei os enfermos, os aleijados andaram, os cegos enxergaram. Jesus falou isso. Ele diz: olha, essas são as minhas obras. Eu me expus. Todo mundo sabe de onde eu vim. Todo mundo sabe o que eu estava fazendo esse tempo todo. Se estão me acusando de alguma coisa, eu quero dizer que não tenho nada para esconder. Eu não fiz nada em oculto. Eu não fiz nada escondido. Jesus, ele se expôs o tempo inteiro. E essa exposição deu munição para a perseguição. Jesus passou a ser perseguido porque começou a curar, meu irmão. Ele curou no sábado. Amém? E por ele ter curado no sábado, ele começou a ser perseguido. Por causa disso. A exposição é você fazer o bem, é você buscar, agradar e ajudar, e até o seu irmão em alta conta. E aí o que vai acontecer automaticamente? Você se expõe. E você dá a chance de ser machucado. E isso é um processo necessário, porque o amor se sacrifica.
Por isso que é ferro afiando ferro. Porque eu convivo com Daiane, ela me machuca, eu machuco ela. Mas o amor do modelo faz com que eu consiga ser machucado e amá-la como se isso nunca tivesse acontecido. Isso vai me fazer ter comunhão. E muito provavelmente, aquilo que acontecer, que me machucou, que machucou ela, vai fazer ambos crescerem. Amém? Andar em amor como também Cristo nos amou. E se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O problema, irmãos, é que hoje as pessoas querem ser imitadores de Deus, não é como filhos amados, mas é como guerreiros armados. Eu vou falar um pouco sobre isso no domingo à noite. Hoje em dia, as pessoas acham que cristianismo se vê pelo voto e não pela vida. Vou deixar você respirar aí, ficar com um pouquinho, respira um pouquinho. Calma, 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 não vou criticar seu candidato favorito, fica à vontade com ele. Minha intenção não é machucar sua paixão por candidato nenhum. É só te dizer que você não é cristão por votar em A ou B. Você é cristão se você ama. O que é que a gente vê? Crentes com as espadas, respectivas espadas desembanhadas na internet, trocando farpa e saindo faísca um contra o outro. Porque um é menos crente do que o outro, por escolher o lado A ou o lado B, por votar em X e não em Y, ou o contrário. Mas, irmãos, é como filhos amados, não é como guerreiros armados, é como filhos amados. Você nunca vai ser reconhecido como filho de Deus, como guerreiro armado, e eu vou lhe dizer por quê. Porque a única vez que a Bíblia nos diz que nós temos que lutar e sermos como guerreiros e pegar a espada e tomar toda a armadura, ele faz questão de dizer que a luta não é contra carne, mas é contra o quê? Principados, potestades, hostes da maldade nas regiões celestiais. O mesmo livro de Efésios, no capítulo 3, você vai ver lá no versículo 10, você vai ver o próprio Paulo dizendo que Deus, ele usa a igreja para demonstrar a sua multiforme sabedoria para os principados e potestades desse século. Significa que Deus pega as diferenças todas aqui dentro, Deus pega as preferências todas aqui dentro, Deus pega todas as linguagens que tem na igreja, os países, de onde eles vêm, Deus pega esse povo todo, une como se fosse um só corpo, e com isso escandaliza o inferno. É o amor que tolera as diferenças. Quando eu falo diferença, irmão, não estou falando de pensar diferente do que a Bíblia diz, não. Amém? Eu estou falando de diferença do preto, do branco, do gordo, do magro, do alto, do baixo, do rico, do pobre, do flamenguista, do vascaíno. Amém? Aleluia. Calma, eu não vou mexer com o seu político, calma. É dessas diferenças que eu estou falando. Personalidades diferentes, temperamentos diferentes aqui. Amém? As pessoas perguntam, Samuel, qual é o seu temperamento? Eu digo, irmão, é o seguinte, o negócio é meio confuso, porque todo teste que eu faço diz que eu sou 60% colérico, 40% melancólico. Eu vou dizer uma coisa para você, eu pego os dois temperamentos que são aparentemente antagônicos e tento submeter a palavra. Eu não estou preocupado com o meu temperamento, eu não estou preocupado de saber quem eu sou em mim mesmo, eu estou preocupado em me parecer com ele. Amém. Andar em amor, irmãos, é requisito essencial. Eu vou dizer uma coisa para você, todos nós temos desafios para andar em amor. Todos nós temos desafios para andar em amor. Você quer ver o lugar mais desafiador para andar em amor que existe para mim, por exemplo? Para mim, Samuel, qual é o lugar mais desafiador para você andar em amor? Eu vou lhe dizer, trânsito.
Porque às vezes eu tenho vontade de descer no carro e separar o cacete nos desaforados que tem por aí. Eu tenho. Estou falando a verdade para você, amém? Tenho mesmo. Tenho vontade de arrastar o carro, parar do lado e dizer aquelas coisas bem bonitas que você deve imaginar. Tenho. Glória a Deus. Eu sei que você não tem, só eu. Pode deixar. Eu sou o carnudo aqui, sou eu. Pode deixar. Não tem problema não. O carnudo, sou eu. Pronto. Não tem problema não você achar isso. Mas, irmão, às vezes dá vontade, dá muita vontade. Aí eu comecei a entender que o trânsito, para mim, é o lugar onde eu tenho que ser afiado. É a minha lixa. A minha lixa é o trânsito. Por quê? Porque desde pequeno eu nunca suportei desaforo. Sabe aquela pessoa que é desaforada, tipo assim, invade a sua preferencial, mete o carro na sua frente, ainda lhe dá uma buzinada. Já viu? Ainda dá dedo para você. Teve um cara uma vez, eu estava de moto com Carol. Olha, eu não tinha nem carro ainda, eu estava de moto com Carol e eu estava simplesmente no cortejo do funeral de uma tia minha. Uma morte trágica, irmão. Ela morreu, caiu, o ônibus passou em cima da cabeça dela aqui no Santos Dumont. Foi uma coisa assim, triste, uma tia querida que me levava para a igreja muitas vezes. E eu me lembro que estava eu e Carol na garupa da moto ali na Tancredo Neves. O camarada, a gente devagar, ele viu que tinha o carro da funerária e tudo mais. Quando está tendo um funeral, dá para perceber, não dá? Que é o ônibus, o carro do que vai com caixão, dá para perceber. E o cara simplesmente saiu buzinando todo mundo, cortando, quase pega eu e ela. Eu disse, para você não ter consciência, você está vendo que é uma funerária não? Ele saiu me xingando. Teve outro que foi pior. A gente estava indo trabalhar, eu estava indo trabalhar, estava indo trabalhar de manhã cedo. E de manhã parece que todo mundo está com pressa, né? Aí ele foi, ele estava num Gol prata, jogou o carro na minha frente, quase joga a gente para o canteiro, ali na Tancredo Neves também, Avenida da Bênção. Quase joga a gente no canteiro, aí sai na maior, ainda para o carro fica me segurando no trânsito. Eu parei do lado dele, eu disse, deixa eu dizer uma coisa, todo mundo aqui está com pressa. Não é só, eu só falei isso. Todo mundo está com pressa. Ele foi e ficou fazendo assim para mim. Depois me mandou o dedo. Aí eu disse... Aí Carol, mas graças a Deus que eu tenho Carol nessas horas. Porque Carol chegou para mim e falou bem assim, meu filho, você não está vendo que ele é uma pessoa completamente... Não adianta você discutir com ele, você falar nada com ele. Não vai nem entrar, um agente desse nível não vai nem entrar. Mas para mim é um desaforo muito grande. Você entendeu o que eu quero dizer? Amém? Espero que você não seja o ousado. Mas eu parei para pensar, irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Quando a Bíblia fala que você tem que amar o próximo como a si mesmo, a Bíblia está dizendo o seguinte, você tem que agir com ele, e Jesus diz isso explicitamente, como você gostaria que ele agisse com você. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, quem aqui gostaria de fazer uma besteira no trânsito e gostaria de ser maltratado por isso? Quem gostaria que usasse de misericórdia com você? Eu gostaria. Hoje eu fiz uma besteira no trânsito. Acho que eu nunca tinha feito uma dessa na vida. Eu simplesmente peguei uma contramão, hoje uns 100 metros de contramão. Tomei um susto, digo misericórdia, eu estou na contramão e não tinha visto. E o carro que vinha usou de misericórdia comigo. Ele era um rapaz, não lembro se era um rapaz ou uma moça, parou o carro e começou a piscar para mim. Isso fez eu me alertar. Aí eu disse, eu estou na contramão. Ele começou a piscar para mim. Agora imagine, se fosse outro, fazia o quê? Jogava o carro e... Bem... Talvez eu, no auge da minha raiva, faria isso. Sim ou não? Mas ele agiu de misericórdia comigo. Eu não sei nem se essa pessoa é crente. Você está aqui? Mas ele agiu de misericórdia comigo. E eu gostei disso, eu fiquei feliz. Eu fui grato por isso. Irmãos, e por que a gente que quer ser tratado com misericórdia, quer estar sempre com a vara da justiça para os outros? Está sempre com a vara apontada para o seu irmão. A fraqueza do seu irmão pode não ser a sua, irmão. Mas a Bíblia diz, vós que sois fortes, deveis suportar as fraquezas dos fracos.
Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como é que Deus nos trata? Deus nos trata como filhos amados. Jesus nos trata como amigos. Abre João capítulo 15. Jesus diz uma coisa muito interessante aqui. Capítulo 15, versículo 12. Ele diz assim, João 15, 12. Ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí olha ele dizendo: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Qual é a condição para ser amigo dele? Se fazeis o que eu vos mando. Aí ele diz no 15: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Vocês são meus amigos. Jesus estava falando isso aí. Deixa eu contar um segredo para você. Judas ainda estava aqui. Escute, se escandalize com isso agora. Judas Iscariotes ainda estava aí. Quando ele falou isso, Judas não tinha traído ele ainda. Mas ele falou para todos. Para mim, vocês são meus amigos. O que a Bíblia fala sobre ser amigo? Olha aqui Provérbios 17, 17. Só uma amostra, o assunto não é a amizade em si. Mas olha como é o padrão bíblico de amigo. Provérbios 17, 17. Diz: em todo tempo, o quê? Ama o amigo. Peraí. Em o quê? Todo tempo ama o amigo. Em todo tempo, o amigo de verdade ele ama. E apesar dele amar em todo tempo, é na angústia, quando você precisa, quando o sapato aperta, que se descobre o irmão. Significa que esse, irmãos, é o nosso padrão de comportamento. Porque Jesus usou essa expressão para conosco: vocês são meus amigos. Quer dizer que ele vai nos amar o tempo todo. E na angústia, ele vai se fazer mais presente ainda. Então eu preciso fazer isso com os outros. Eu preciso levar esse amor para frente. Eu preciso parar de ser egoísta e pensar em mim mesmo. Irmãos, eu vou contar um episódio aqui. Eu não gosto de falar dessas coisas, porque aquilo que você faz de bem, especialmente, irmãos, você não deve tocar trombeta. O próprio Jesus ensinou isso. Não é legal, eu não gosto. Eu gosto de sempre enaltecer o Senhor e dizer que Deus, Ele hoje me deu condições de socorrer e não mais ser socorrido. E isso é uma bênção, amém? Mas ontem aconteceu um episódio interessante. Estava saindo da farmácia com Carol, comprar um negócio lá. Aí saí da farmácia. Quando eu ia entrando no carro, um casal parou, Carol e eu. Pediu ajuda. E estava saindo Carol, eu e um rapaz trajado com roupa que remetia a religiões de matriz africana. Né? Candomblé, Umbanda, não sei. Estava saindo nós três. E aí o casal com uma bebezinha linda no colo, mais novinha que Ana Luísa, no colo, assim, no braço, e disse: moço, tem como você me ajudar com esse remédio aqui? Eu nem ouvi direito, já ia entrando no carro. Aí eu disse: o que foi, Carol, que ele disse? Ele: não tem como me ajudar com esse remédio. Eu voltei. Escute, preste atenção, não preste atenção no meu ato, entenda o que Deus vai falar aqui com isso. Eu voltei, peguei a receita dele. Ele disse: tem como você comprar esse xarope e um soro para minha filha? Aí eu disse: tem, me dê. Peguei a receita e entrei. Só que antes de eu entrar,
o outro rapaz lá, da religião de matriz africana, já tinha entrado. E ele pegou uma receita, tinham 3 receitas, ele pegou uma receita de um remédio mais caro até que o meu. E ele já estava lá, e a gente chegou no balcão e eu pedi os insumos que ele tinha me pedido. Peguei, não foi nem muito caro, irmão. Peguei lá, fui lá no caixa, paguei. E Carol me lembrou, ela disse: Samuel, esses remédios dão no posto. Mas entenda, ela não falou isso de maldade, não é porque ela não queria dar. Ela, na verdade, estava até tentando ajudar, porque ela trabalha no posto de saúde. Aí eu disse: eu sei, filha, eu sei que esse remédio dá no posto. Mas você já parou para imaginar a mensagem que eu ia passar para o reino espiritual e para ele, se o outro rapaz de religião de matriz africana entrou lá, eu não sei se ele é da Umbanda, do Candomblé, seja do que for, entrou e comprou o remédio dele, e eu despachei ele mandando pegar no posto de saúde? Pare para pensar, irmão. Você vai dizer: não, mas Samuel, ele não sabia que você era pastor, nem que você era crente, muito menos pastor. Não, mas eu sei. Eu sei. Você está entendendo, irmão? A Bíblia diz que o meu Deus, ele socorre o aflito. Se ele socorre o aflito, se ele socorre o órfão, se ele socorre a viúva, por que eu me faço indiferente para as mazelas? Ah, mas eu dizimo, eu oferto na igreja, e a igreja faz muita obra social, e faz mesmo, essa igreja faz muita obra social, essa igreja faz mais obra social do que o que, humanamente falando, seria possível. A gente faz mais do que o que a gente deveria, entre aspas, na ótica humana. Muita igreja grande, irmão, não faz metade da obra social que aqui nós fazemos. Amém? É verdade, isso é. Mas deixa eu lhe dizer, irmãos, você tem um compromisso pessoal de sempre que possível socorrer o seu irmão. Se fazer a voz de Deus. Porque quando eu entreguei aquele xarope para ele e um soro, eu entreguei o xarope, entreguei o soro para ele, eu ainda perguntei: meu filho, você tem a seringa em casa para aplicar? Ele disse: não, nós temos a seringa. Eu disse: pronto. Como aquela era provavelmente a única vez que eles me viram na vida, eu disse: olha, minha esposa trabalha no posto. Isso aqui pega. Ele disse: não, moço, a gente já tinha ido no posto lá do bairro industrial e não tinha. Estava em falta. Eu falei: pronto, mas no posto que ela trabalha tem. Vá lá, leve sua receita. Leve seu cartão do SUS. Procure ela, ela vai te ajudar. E aí eu disse: eu declaro saúde na sua casa. Em nome de Jesus. Preste atenção, irmãos. Não é o dinheiro, escute, eu não estou falando com isso que eu sou virtuoso. O que eu estou tentando dizer, irmãos, é que isso é muito pouco. Isso é muito pequeno para aquilo que nós podemos fazer. Para o socorro que nós podemos ser muitas vezes, e a gente se faz de surdo, de cego. Eu sei o que é ser despachado para casa mandando crer. Porque a mensagem que você passa quando alguém está precisando de comida ou de alguma coisa, e você faz uma oração e manda para casa, ou diz que tem que ter fé, você está dizendo o seguinte: olha, você está na miséria, na bagaceira, porque você não é muito crente. Seja mais crente que o negócio vai melhorar para você. É basicamente isso que você diz. E você pede a oportunidade de ser mais crente. Porque muito maior bênção é dar do que receber. Muito maior bênção é dar do que receber. A minha filha não estava doente. Ana Luísa passou maus bocados. Há uns 2 meses atrás a gente ficou mais ou menos com ela 30 dias doente. A gente foi na urgência 2 vezes. Ao todo nós fomos ao médico 4 vezes dentro do mesmo mês. A gente gastou uma bela de uma grana com um remédio. A infecção passou para o olho, e o olho dela saía a secreção sem parar, os 2 olhos inchados, e a gente declarando a palavra, e eu vindo para os cultos. Você nem sabia, ninguém aqui ia saber. A gente vindo para os cultos, e a gente declarando a palavra, e às vezes vinha a vontade de chorar, e a gente engolia o choro. Aí teve um dia que eu ia ministrar aqui, eu até cheguei para Carol e disse: Carol, hoje é um dia em que eu lhe garanto
que Deus vai falar, porque eu mesmo não tenho nada para entregar aqui, eu estou seco, vazio, porque eu só tenho lamentado esses dias. Às vezes, irmão, você se sente tão espremido, que você pode ter certeza que é só a graça carregando você. E ministério muitas vezes é assim. Você que deseja ministério às vezes é assim. É só você deitar e deixar a graça levar. Porque se você não fizer isso, você fica pelo meio do caminho. Então às vezes é só a graça, irmão. Você chega aqui e você diz: Senhor, a sua graça me basta e ela vai me carregar. Cheguei no hospital, comprei antibiótico para o olho da minha bebê, o olho começou a melhorar, aí ela teve uma crise, a gente levou ela para o hospital, até então tudo normal, mandavam a gente para casa, tá? Quando chega no hospital, o diagnóstico, não, ela está com, o sangue apresentou que ela está com uma pequena infecção, e a gente viu que é no pulmão, e a infecção era uma infiltração muito escondida, não dava para perceber só pelo aquele aparelho coloca para ouvir o pulmão, estetoscópio, né? Não dava para perceber. Teve que bater o raio-x, ela está com uma infecção lá infiltrada. O que é que a gente vai fazer? Declarar a palavra. Declarar a palavra, declarar a palavra, declarar a palavra. Mas deixa eu lhe dizer, irmão, a gente teve condições de levar ela num hospital particular. Graças a Deus a minha filha tem um plano de saúde. Mas eu fui uma criança que precisou do SUS. Meus irmãos foram crianças que precisaram do SUS. Já teve madrugada desse menino aqui tossir, de ficar roxo, e a gente não tinha passagem de ônibus para ir levar ele no Nestopiva na época. A gente bateu a porta de um e de outro, e aí só uma irmã emprestou R$10, eu ainda me lembro, R$10 na época, R$10 era muito dinheiro naquela época. Emprestou R$10 para a gente. Depois a gente foi na porta de um cachaceiro, colega do pai dele, um cara cachaceiro, daquele gente que gosta muito da farra mesmo. Bateu lá na porta do cachaceiro e o pai dele, que nem tinha amizade nenhuma com a gente, ele nem estava lá, o pai disse: não, eu vou levar vocês no hospital. E às vezes o crente perde a chance de ser o socorro de Deus, de ser a voz de Deus, de ser a mão de Deus. Você está entendendo onde eu quero chegar, irmão? É uma igreja que está preocupada com a eleição. Não estou não, irmão, preocupado com a eleição. Eu não estou não, irmão, preocupado com a eleição. Isso não quer dizer que eu não tenha um lado. Se você me perguntar, eu vou lhe dizer. Vou repetir isso, exatamente isso que eu estou dizendo, eu vou repetir domingo. Uma palavra que eu vou trazer. Se você me perguntar a minha opinião política, eu vou lhe dizer. Espero que você tenha tempo para ouvir ela completa. Porque como eu trabalho lá dentro, você deve imaginar que eu conheço um pouco dessas nuances. Mas eu vou dizer para você, eu tenho um lado, tenho. Eu vou votar em alguém, claro, com certeza. Vou usar os princípios para isso, vou. Mas eu também fiz um cálculo político. É também um cálculo. O voto, mais do que uma inspiração apenas nos princípios, também é um cálculo político, de você entender aquilo que você entende por melhor, de acordo com os seus valores. Amém? Mas eu não estou preocupado com a eleição, irmão, porque ganhando o meu candidato ou ganhando outro candidato, o meu rei vai continuar sentado no trono. E ele vai continuar contando comigo para ser o presidente da minha casa, para ser exemplo na minha igreja, para ser exemplo no meu trabalho, para ser exemplo aonde eu for, para ser a voz, as mãos, os pés do meu Senhor, para quando alguém precisar de uma palavra eu lá entregar, pronto para servir, pronto para abençoar, pronto para estender a mão, pronto para ser misericordioso, agir de misericórdia. Porque o amigo, irmão, ama o tempo todo. Ora, se ele me ama o tempo todo, quem sou eu para me deixar levar com as coisas desse mundo? Irmãos, quando você entende que ele te ama o tempo todo, irmãos, você está sempre em prontidão para o Senhor. Eu não consigo entender as pessoas que furtam Deus do seu melhor. Furta o Senhor do seu melhor. Não entrega para Ele o seu melhor. Serve de qualquer jeito. Se os pastores estão
vem. Se os pastores não estão, não vem. Se o culto é com pregador de fora, vem, faz questão de estar aqui, cheio. Ai, está na frente na fila de oração. Mas quando os da casa estão pregando, ou quando não tem ninguém muito famoso, o culto não tem nenhum apelo, não está nem aí. Empurra outro na escala. Canta aí no meu lugar, toca aí no meu lugar, ensine aí no DI no meu lugar. Eu nunca vou entender isso, irmãos. Porque Jesus, ele não chegou para João, para Pedro, disse: Pedro, faça isso, você não quer morrer na cruz no meu lugar não, então? Pedro não disse que ia com ele, né? Até o final? Não foi assim? Não, Senhor, não. A gente não vai deixar você morrer não. Se você for morrer, eu vou com você até o final. Ele, não, Pedro, você vai me negar, Pedro. Se aquiete, você vai me negar. Ele chegou para o pai, ele disse assim, no auge da angústia, ele disse: Senhor, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Ou seja, eu estou pronto, eu estou disposto, eu estou disponível. Tem gente que, eu sempre gosto de ouvir esse exemplo, acho que eu já ouvi muito a mãe do pastor Luquinhas aqui falando isso. Porque tem gente que bota a plaquinha, o adesivo, né? Presente de Deus no carro, nunca deu uma carona para o irmão. Nunca. Passa no ponto de ônibus um toró batendo e nunca pensou em parar o carro e dizer: irmão, vai para onde? Que é para não ter o risco de ser constrangido a dar carona caso o irmão fique longe da sua casa. Mas aí tem gente que está declarando um carro. Não estou declarando um carro, estou declarando uma moto. Meu irmão, o problema é que se você tiver isso, não vai fazer diferença nenhuma. Deus pode até te dar, mas você só vai ficar vaidoso. Ou sobe aqui e vai profetizar. Você sabe por que Paulo, lá em 1 Coríntios 13, não precisa abrir, lá quando ele começa a dizer bem assim: olha, se eu profetizasse, falasse a língua dos anjos e dos homens, mas não tivesse amor, seria como um símbolo que retine. Ele está dizendo o seguinte: olha, deixa eu falar um negócio para você. Não adianta você fluir em todos os dons. Não adianta. Se aquilo que te move não for o amor. Tem profeta que gosta de ser profeta porque sabe das coisas e da vida e do pecado do irmão antes dos outros. Sabe do pecado e fica com a língua coçando para contar, ou para enfiar o dedo na cara e dizer: assim diz o Senhor. Vou usar aí o mal, gente, mas não é nada contra ele não. Assim diz o Senhor. Conserte a sua vida. Ou pare de fazer aquilo outro, não sei o quê. Tem uns retardados que ainda botam no YouTube. Isso é uma vergonha, irmão. É uma vergonha. Eu vou dizer para você, o camarada, o profeta, o pregador, seja lá o que for, o revelador que faz isso, é igual um cano furado. A unção só vai se manifestar para o povo se vir uma corrente muito forte. Você sabe quando é disparado uma tubulação, se a pressão da água for muito grande, ele vai passar por aquela tubulação, ainda que esteja entupido, e ainda que ele vaze, que tenha vazamento naquele tubo, vai passar, porque é muito forte a pressão. Mas se a pressão não for tão grande assim, a água vai chegar até um certo ponto, depois vai vazando, nunca vai chegar no destino final. O propósito final nunca vai ser cumprido. Vai ficar no meio do caminho, porque você é um saco furado, um cano furado. Está cheio de buraco, cheio de ego, de si mesmo. Está cheio de dodói. Porque o irmão é assim, porque o irmão é assado, porque o irmão falou assim, porque o irmão falou assado. Ô, meu irmão, sede imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor, como Cristo, que amou, mas Ele não só amou, Ele se deu. O amor, ele não busca seus próprios. Então o amor não fica pensando em si. Eu costumo perguntar assim, tem gente que diz assim, teve uma época que estourou um monte de jovem adolescente
na sede, o pastor Lucas deve ter visto muito isso. Está cheio de apóstolo e pastor mirim, né? Explode e quer pregar nos hospitais e quer fazer acontecer, mas se você senta e pergunta, filho, por que você quer ser apóstolo? Por que você quer ser pastor? Não, porque Deus me chamou para ter um ministério forte. Outro dia eu peguei um na curva e depois o futuro mostrou de fato quem ele era. Me incomodou. Eu descobri que eu gosto até dessa pessoa, mas eu descobri o que estava por trás dela, o que estava de verdade no coração dessa pessoa, quando ele falou a seguinte frase. Estava eu num acampamento, aí disse assim: nossa, eu queria ter um dinheiro no bolso para ter honrado, ido lá e honrado o pregador fulano de tal. E entenda, irmãos, aqueles que nos servem com a palavra são dignos de maior honra, não é essa a questão. A questão é que eu nunca ouvi da boca dessa pessoa a vontade e o desejo de honrar alguém que não estivesse na frente. Porque eu preguei sobre honra aqui um mês, e eu expliquei bem as diferenças. E quando você honra de verdade, você entende que a maior honra, o melhor presente, sim, tem que ser para quem está na frente. Entenda. Amém? Mas se você só faz com quem está na frente, você não está honrando, você está bajulando. Porque você está honrando alguém que pode te dar alguma coisa em troca. Honrar de verdade, irmãos, é como alguns irmãos já fizeram, inclusive aqui dentro. Já me viram em conferência ou em outras situações. Eu não tinha uma renda, não tinha a renda que eu tenho hoje, não tinha a vida que eu tenho hoje. E já vi vários irmãos pegavam escondidinho, botavam uma nota na minha mão, vá lá e oferte. Porque quem quer honrar pode fazer isso. Eu quero honrar o pastor Lucas que está pregando. Pronto, eu vou chamar Camilinha, vou dizer: Camilinha, toma aqui, dê lá a oferta. Receba você da bênção. Passe na frente. Corra. Apareça. Receba você lá. Você sabia, irmão, que você pode ser mal intencionado até com uma oferta que você tira do bolso e vende lá para trás para trazer aqui? Eu não estou dizendo que todo mundo faz isso com essa intenção, pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo, preste atenção, o que eu estou dizendo é que pode acontecer. Será que a gente está sondando nosso coração? Por que eu dou oferta? Nosso pastor Fábio já cansou de falar sobre isso aqui. Por que ele disse isso? Ele disse: eu não quero que você dizime se você acha que você faz por obrigação. Quem já ouviu ele dizendo isso aqui? Se a sua mentalidade não está certa, eu nem quero o seu dízimo, sua oferta aqui, irmão. Por que você dizima? Por que você oferta? Por que vem para a igreja, irmão? Por que você está no departamento, irmão? Eu já vi, eu me lembro que eu já conversei muito isso com o Jonas. Eu já vi, é muito comum às vezes no departamento de louvor, não estou dizendo que acontece nesse daqui, tá? Em departamentos de louvor e músico, de música, né? Departamento de música de várias igrejas, já conversei com muitos músicos sobre isso. Você vê que os músicos, eles gostam de tocar e de se apresentar sempre com quem toca melhor, ou canta melhor. Isso sempre me chamou a atenção. Porque eu dizia, se sempre a melhor equipe tocar sempre junta, e os piores tocarem sempre junto, os piores nunca vão evoluir. Quem toca mal nunca vai aprender. Eu vi uma vez um guitarrista muito importante, Cacau Santos, falando sobre isso. Ele disse, Cacau Santos, ele disse: como é que eu fiz na minha igreja? Eu peguei o meu tecladista top, o cara é crânio, toca não sei quantos anos, um músico espetacular, e botei com um guitarrista iniciante. E misturei as equipes. Aí o que ele fez? Elevou todo mundo. Mas se você deixar a vaidade tomar conta de você, ninguém pode crescer. Que eu cresça e que eu apareça. Que ele diminua e desapareça, que vá-se embora. Que suma daqui, que eu nunca mais olhe na cara dele. E que eu seja o melhor, o insubstituível. Mas tem gente assim. Amém? Tem gente assim. Eu vou dizer um negócio para você. Eu nunca preparo
ministração pensando se ela vai ser impactante ou não. E eu nunca preparo um sermão pensando em frases de efeito. Eu, como advogado, eu tenho um sério defeito, inclusive. Na minha profissão eu sou muito criticado por isso. Carol já ouviu várias vezes. Eu sou muito criticado porque eu não sei fazer autopromoção. Você não tem, se você procurar, eu não tenho um Instagram profissional, eu não estou criticando quem faz, tá? Estou falando de mim. Eu não tenho um Instagram profissional, eu não fico dando dica processual ou de direito material na internet. Eu também não fico postando pregação na internet. Eu não faço propaganda quando vou pregar em igrejas por aí. Eu não estou criticando quem faz, preste atenção no que eu quero dizer. Eu estou dizendo que tem gente que vive em pró de. Entenderam? É lícito tudo isso. Mas é porque eu entendo que o reino de Deus, para mim, não é uma profissão. E mesmo a minha profissão, para mim, não é uma coisa que eu tenho que fazer em competição com os outros, ou para tentar parecer muito. O que eu tenho que fazer é dar o meu melhor. Ser o melhor que eu posso ser. Entregar o meu tudo para o Senhor. Porque Ele, na hora certa, vai me recomendar. O Senhor, na hora certa, irmãos, vai recomendar você. Vão bater na sua porta e dizer: eu preciso de você, eu preciso daquilo que tem na sua vida. Porque testificou, irmãos. Porque quando a ovelha bebe da água boa, ela volta. Amém?